mais cedo, né? Desde quando o Tite anunciou que não seguiria no comando da seleção. Lembra a demora para a escolha de alguém? Não, um negócio absolutamente inacreditável. Em fevereiro de 2022, o Tite deu entrevista e falou: não seguirei no comando da seleção depois da Copa do Mundo do Catar. A Copa foi em novembro. A Copa terminou, o Brasil ficou sem treinador, 1 ano sem treinador. O Ramon Menezes, que comanda a equipe sub-20, interinamente comandou a seleção brasileira e foi um desastre absoluto, com o Brasil perdendo jogos atrás de jogos. O Edinaldo parece que só estava interessado na reeleição na CBF, não deu a mínima para a seleção brasileira. E conseguiu a reeleição, né? E conseguiu a reeleição. Quem sabe agora começa a trabalhar realmente para a seleção brasileira se desenvolver e o processo ser bem feito até a próxima Copa do Mundo. Tem um pouco mais de 1 ano para isso. A seleção ficou 1 ano sem treinador. O Edinaldo um pouco se importava, sonhava com o Carlo Ancelotti. Houve, de fato, uma negociação, só que o presidente da CBF se precipitou, chegou a anunciar o Carlo Ancelotti, que depois não saiu do Real Madrid, contratou o Fernando Diniz como interino, esperando o Carlo Ancelotti, o sonho do presidente da CBF, a negociação deu errado. Fernando Diniz, técnico da seleção e técnico do Fluminense, se dividindo. Depois deu errado com o Ancelotti, demitiu o Fernando Diniz, contratou o Dorival, não tinha estrutura nenhuma, não tinha coordenador técnico, não tinha nada. Em determinado momento, quando o Dorival chegou na seleção brasileira, era o Dorival Júnior e o presidente da CBF. Não tinha nem assessor de imprensa, tinha absolutamente nada. Seleção brasileira corroída, destruída. Nenhuma estrutura para o Dorival começar a trabalhar. E o Dorival, claro, tem a culpa dele. O time montado ontem foi terrível. Um catado, né? A estrutura tática ontem absolutamente terrível. 2 jogadores no meio de campo, Rafinha e Vinícius não marcavam. Enfim, taticamente foi um desastre. Mas toda a estrutura da CBF, toda a estrutura da seleção brasileira é um desastre desde antes da Copa de 2022. E é óbvio que ia dar nisso. Dá tempo para recuperar? Claro que dá. O Felipão, em 2002, assumiu a seleção exatamente 1 ano antes da Copa, em 2001. Na metade de 2001, ele assumiu para reerguer uma seleção brasileira que estava muito mal e conquistou a Copa de 2002. Isso vai acontecer? Acho que não, é improvável, mas é possível, com uma diferença bem grande, né? Naquela época o Felipão tinha Marcos, Dida, Rogério Ceni, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Ainda dá tempo para pelo menos o trabalho ser decente até a Copa do Mundo.